Oi, oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para essa live que hoje ela teve que ser trocada de horário aí por conta da minha internet, né? Do que ocasionou aí. Mas estamos aqui. Uma live que me surpreendeu porque muita gente começou a pedir falando sobre esse tema de fibromialgia. Então, no fim, o que é fibromialgia? Muitas pessoas vêm no meu inbox, vêm conversar comigo, dizendo que sofrem, né, de fibromialgia e dançam dança do ventre. E me perguntam, Mary, tem como a gente dançar e sentir menos dor por conta da fibromialgia dentro da dança do ventre? E tem como a dança do ventre, boa noite, e tem como a dança do ventre ajudar a quem sofre de fibromialgia? E o que é fibromialgia? Então, sim, trago hoje então para vocês um assunto bem completo sobre fibromialgia e depois a gente vai ver como que a dança do ventre ela pode sim ajudar no caso de quem tem fibromialgia. E a gente vai passar do início até o final, até a parte da prática. Tranquilo? Se você conhece alguém que tenha fibromialgia, faz o seguinte, pega esse aviãozinho, essa setinha que tem aqui e manda para a pessoa para assistir essa live. Por quê? Porque hoje é quase que uma troca de conhecimento. Porque é um assunto ainda muito debatido, muito obscuro, vamos dizer assim, ainda mais para a área da fisioterapia, que a gente sempre tem exame que nos traz aquela certeza das coisas que a gente tem no corpo. Diferente da fibromialgia, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Meu nome é Mary Hesler, sou fisioterapeuta formada pela PUC, instrutora de Pilates, treinamento funcional, pós-graduada em medicina tradicional chinesa, bailarina de dança do ventre desde 2007, diretora do grupo Gauase, que existe desde 1999, criadora do projeto Physiobelly Dancer, que é a fisioterapia em prol da dança do ventre, é o que a gente vem falar aqui hoje. Bom, antes de eu começar, só recapitulando, que o meu livro tá à venda, o meu livro de mobilização, alongamento, aquecimento, fortalecimento, ele está à venda. Tá no link da minha bio do Instagram, você adquire ele por R$ 69,90 pela Hotmart, dá para parcelar sim. Mas corre, porque tá babado e todo mundo que tá adquirindo tá me dando uns feedbacks muito bons. Vamos pro que interessa? Bom, como é que se caracteriza? Eu vou fechar aqui os comentários. Como sempre, se vocês tiverem algum comentário, vou pedir para vocês mandarem nesse ponto de interrogação aqui embaixo, que no primeiro momento em que vier a pergunta eu já respondo para vocês. E se alguém tiver alguma coisa para contribuir, você tendo fibromialgia e quer contribuir aqui com a nossa live, fica bem à disposição, porque mais conteúdo é melhor pra gente. Vou fechar aqui os comentários e vamos lá. Bom, a fibromialgia ela é uma doença, tá? Pode ser de nascença ou ela pode ser adquirida com o tempo. Isso significa que a pessoa pode nascer com isso, pode ser uma coisa genética, ou isso pode acontecer depois de algum trauma que a pessoa teve, tanto psicológico quanto trauma físico. E também algum... Eu até anotei aqui porque tem muita informação, gente. Mas muita informação mesmo. Ou alguma infecção que a pessoa pode ter passado no corpo. Tá? Então, sim, a fibromialgia ela pode vir depois de certos episódios marcantes na nossa vida. O que caracteriza a fibromialgia? Em primeiro lugar, é uma dor generalizada em todo o corpo. Eu vou pegar uma figurinha aqui que eu achei sensacional para compartilhar com vocês, para mostrar bem o que é a fibromialgia. Olha que bonito.
Então, sintomas da fibromialgia. A gente tem principalmente um cansaço extremo, é aquele sono que a gente vai dormir, ele não é reparador, que a gente vai dormir e acorda mais cansado ainda, que a gente não consegue descansar, é um dos sintomas. Cansaço absurdo durante o dia também é um dos sintomas. Alteração de memória. Então, a pessoa que tem perda de memória recente, ou uma pessoa que não consegue sustentar sua memória, lê um livro e não conseguiu lembrar, foi pro ponto de ônibus e esqueceu para onde é que ela vai. Isso também é sintoma de fibromialgia. Déficit de atenção também tá dentro disso. Ansiedade, depressão e alterações intestinais. Também, deixa eu trocar aqui a figurinha. Ó, também a gente tem alguns sintomas meio que secundários, problemas de visão, disfunções nas articulações temporomandibulares, que são essas articulações aqui da nossa boca, mandíbula e maxilar. Várias queixas em relação à pele. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai tocar na outra, nessa pessoa que tem fibromialgia, a pessoa tem uma sensibilidade muito acima do normal. Eu vou falar um pouquinho sobre isso um pouco mais à frente, mas é uma sensibilidade exacerbada. Região torácica também a gente acaba sentindo dor, tem muitos problemas gástricos, como náuseas, vômitos, enjoos, diarreias, rigidez matinal, ou seja, quando a gente acorda de manhã e a gente se sente meio enrijecido. Isso também é sintoma de fibromialgia. Dos neurônios centrais, por exemplo, cérebro também, mecanismo de comando neural, desculpa. Então, todos os comandos neurais, eles também acabam ficando descontrolados. A musculatura também, é claro, a gente acaba entrando numa fraqueza dessas musculaturas e problemas urinários. Deixa eu parar aqui para vocês. Se a gente pudesse pegar uma figurinha pra gente falar assim, Mary, o que é fibromialgia se a gente pudesse ver? É essa imagem aqui que eu trago para vocês. Infelizmente, a fibromialgia ela é muito difícil de ser diagnosticada, porque a gente não tem ainda, não existe ainda nenhum exame de imagem ou exame, como é que eu posso dizer? Exame físico que comprove a fibromialgia. Então, por exemplo, se eu quebrar o meu tornozelo, eu vou fazer um raio-x, uma radiografia, e dá ali que o meu tornozelo está quebrado. Se eu tiver uma tendinite, eu posso fazer uma ressonância e ver que eu tô com uma inflamação no meu tendão. O que acontece na fibromialgia é que não existe exame nenhum que consiga diagnosticar que a pessoa tem ou não tem essa doença. Então, a olho nu, a gente não consegue ver absolutamente nada. Mas a gente tem testes, um questionário que a gente faz com os nossos pacientes para saber se essa dor ela é real ou não. Bom, eu já falei para vocês que a gente tem muita sensibilidade ao toque com pessoas que têm fibromialgia. E olha só que incrível, a fibromialgia, a gente na fisioterapia, e acredito que também em outras áreas da saúde, chamem essa doença do mesmo jeito, como uma doença, doença silenciosa, né? Doença cegas, que a gente realmente não consegue ver. E olha só que incrível, de toda a população, 5% tem fibromialgia. Muitas delas não sabem. E as pessoas e pacientes que vão a consultórios consultar para saber se tem ou não fibromialgia, principalmente em consultórios reumatológicos, 15% dessa população, desses pacientes, são diagnosticados com fibromialgia. Então, acaba aí sendo bastante dentro desse ciclo, né? E olha só que incrível, de 10 pessoas, 7 mulheres são diagnosticadas. Então, o nível
entre mulheres e homens, mulheres têm mais probabilidade de ter fibromialgia do que os homens. E também, infelizmente, não existe nada que comprove do porquê que mulher tem mais tendência a ter fibromialgia do que os homens. Bom, é uma doença que normalmente acomete pessoas de 30 a 60 anos, mas isso é generalizado, porque sim, existem casos que a gente tem quando bebê e também tem mais velhos. Bom, já falei para vocês que faltam exames então para diagnosticar, mas o diagnóstico ele é feito com principalmente 2 perguntinhas, tá? Dor mais de 3 meses. Isso é para fisioterapia. Quando a gente fala em dores crônicas e agudas, as dores crônicas, elas são de 3 meses para mais. Então, se você tem dor há mais de 3 meses e essa dor não passa, a sua dor é crônica. Se a sua dor vai e volta, mas tem momentos que ela desaparece, a sua dor é aguda. Então, no caso da fibromialgia, tem que necessariamente essa dor ser acima de 3 meses para ser considerado uma doença crônica. Bom, pontos gatilhos. Pontos gatilhos são aquelas contraturas musculares que a gente tem, aqueles nódulos que a gente tem ao longo do corpo. E existem 18 pontos que são estudados no meio da fibromialgia, que para você ser diagnosticado com fibromialgia, você pelo menos tem que atingir 11 pontos desses 18 que são estudados. Mas calma um pouquinho, porque isso não é regra. Pode ser que sim, você tenha menos de 11 pontos, mas também tenha fibromialgia. As causas, então, da fibromialgia é o seguinte. A gente tem no nosso corpo, vou tentar ser o mais clara possível, porque a gente está falando um pouco em neurociência aqui também. A gente existe no nosso corpo um termômetro, um regulador de tudo que a gente recebe e de tudo que a gente transmite. Então, por exemplo, uma pessoa que não sente dor ou é muito forte para dor, a gente tem como se tivesse um botãozinho desregulado. Porque uma pessoa ela tem necessidade e obrigação de sentir dor. Imagina uma pessoa que passa a vida inteira e tem pouca sensibilidade. Isso é ruim. Ela vai acabar se machucando muito e muito provavelmente morrer antes do que deveria ser por conta dessa falta de sensibilidade. O que acontece na fibromialgia é o contrário. Justamente porque a fibromialgia, esse botão que regula essa intensidade da sensibilidade, ele está desregulado para mais. Então, se uma outra pessoa chega na América e tem fibromialgia e toca, eu já sinto dor, sendo que não é um toque que deveria gerar dor, mas acaba gerando porque esse botão neural está desregulado. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Profs de dança do ventre. Se vocês estão com um aluno dentro de sala de aula e esse aluno tem fibromialgia, vocês não podem tocar nesse aluno. Tudo é muito mais complexo. Então, é muito mais fácil você fazer com que ele faça o movimento a partir dele do que você ir tocando no seu aluno, porque a cada toque que você der no seu aluno, um estímulo diferente é gerado. E, normalmente, este estímulo gerado são estímulos dolorosos. Outra causa que acontece é justamente isso que eu falei no início, traumas, eventos graves ou infecções. Qual que é o tratamento, então, tá, para a fibromialgia? Existem muitos estudos hoje em dia sendo feitos mostrando que sim, a fibromialgia ela tem muito fator psicológico. Então, é muito associada com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E sim, a fibromialgia, ela, antes de tudo, ela é tratada com um profissional psicólogo ou psiquiatra. Por quê? Porque tem muito do caso de medicações de ansiedade, ansiolíticos ou antidepressivos para regular essa disfunção. Então, antes de eu entrar na parte da dança, você tem que olhar para o seu aluno com um olhar meio sistêmico, pensando, tudo bem, eu tenho um aluno com fibromialgia,
Mas antes de tudo, a gente precisa saber como é que tá o psicológico desse teu aluno. Porque se o seu aluno, normalmente as pessoas já são mulheres, né, a maioria, e a gente tem esse grau de ansiedade acima do normal. Então, se a gente tá numa sala de aula trabalhando com esse aluno e a gente acaba trabalhando de forma mais agitada ou que a gente piore essa situação do nosso aluno, pode sim acabar piorando a doença, esse problema que o aluno tenha e não voltar para sua aula ou até culpar a dança do ventre por ter piorado a situação dele. Então é muito importante a gente saber identificar, saber como trabalhar com alunos que tenham esse tipo de doença. O que ajuda para pessoas que têm fibromialgia? Algumas coisas eu recomendo e outras eu não recomendo. Tudo que a gente for falar em relação à água, isso não sou eu que estou falando, a faculdade de fisioterapia que diz, isso a gente estudou na faculdade de fisioterapia. Tudo que tem água é terapêutico para quem tem fibromialgia. Então a água, principalmente uma água morna, ela ajuda a relaxar todo esse sistema sensitivo, esse sistema neural. Então hidroterapia, hidroginástica, natação, são coisas que ajudam, esportes, exercícios que ajudam a pessoas que têm fibromialgia. Mas se a pessoa não gosta de água, é uma função, ela pode praticar pilates ou yoga, que também são exercícios muito bons para quem tem fibromialgia. Bom, vamos para o que interessa então, dança do ventre e fibromialgia? Simbora. Deixa eu pegar meus olhos, vocês sabem que eu não vivo sem meus olhos, que senão eu não enxergo nada. E vamos lá. Seguinte, quando a gente está falando de dança do ventre com alunos que tenham fibromialgia, a gente precisa ter um certo cuidado em relação a movimentos de impacto. O que isso significa? Movimentos de batida, movimentos percursivos, movimentos secos, movimentos de impacto, são movimentos que podem prejudicar o seu aluno. Por quê? Pensa que o corpo dele ele já está muito sensível. Então, todos os movimentos que a gente for colocar neste corpo que está sensibilizado tem que ser com uma forma muito carinhosa, muito acolhedora para o corpo da pessoa, para o corpo do seu aluno, bailarino, conseguir associar, digerir aquela informação que a gente está recebendo. Então, se o seu aluno ele tem fibromialgia, e é claro, como qualquer outra lesão ou doença, a gente tem picos, a gente tem fases agudas e fases menos agudas. Então, se o seu aluno tem fibromialgia e está num processo mais agudo, está num tempo, um momento mais agudo, eu não recomendo você fazer movimentos mais extravagantes com os passos de dança do ventre, como por exemplo cambré, como por exemplo batidas fortes, descer, subir, fazer assim movimentos de cabelo, cabeça, tudo que é demais para este corpo sensibilizado vai ser muito demais. Não sei se vocês estão conseguindo pegar essa referência. Mas, com consciência e muito estudo e muito cuidado, principalmente, a gente pode sim usar os próprios movimentos, os próprios passos da dança do ventre para melhorar essa questão, ou pelo menos auxiliar na melhora dessa dor e dessa doença do nosso aluno. Movimentos ondulatórios. Tá em primeiro lugar para a gente fazer e que são recomendados para a gente executar com os nossos alunos que têm fibromialgia. Antes de qualquer coisa, antes de colocar um 8 maia, um redondo e tudo mais, você precisa regredir. A gente vai separar os nossos movimentos. Então, por exemplo, se eu tenho um 8 maia para cima, o 8 maia ele não é um movimento inicial, porque a gente tem 2, 3 movimentos juntos com o movimento do 8 maia para um 8 maia surgir, que é o quê? O nosso alongamento lateral, junto com o meu alongamento de cima e de baixo. Com o nosso aluno de fibromialgia, a gente vai começar por aí. A gente vai começar primeiro trabalhando
o básico, o inicial, a pontinha de tudo, o início da linha. Então, numa postura básica, deixa ele livre. Cuidado, tom de voz também diz muito a respeito, vai contar muito como o seu aluno vai receber essa aula. Não dê aula para o seu aluno que sofre de fibromialgia gritando, tocando. Existem formas, tá, de se administrar uma aula com esses nossos alunos. Primeiro de tudo, então, a gente vai colocar ele numa posição confortável, naquela posição de postura básica que eu já falei para vocês diversas vezes aqui, vendo a anatomia dele, vendo como ele se sente confortável, e a gente vai começar a trabalhar só descida de crista ilíaca e meio, unilateral. Vai com calma. Pensa que o seu aluno, ele sofre normalmente de ansiedade, ou depressão, ou síndrome do pânico, então tudo tem que ser mais devagar. Começa com um lado, não apavora seu aluno. Começa com um lado, ai, tá sentindo alongar o lado que tá descendo e o outro contrair? Ai, eu tô. É muito possível que quando a gente comece só nesse movimento sutil e pequeno com o nosso aluno, a contração muscular pode, sem querer, gerar uma sensação de dor para o nosso aluno. Então, você tem que ensinar para o seu aluno que existe uma diferença entre dor mesmo, de contato dolorido, para uma ativação muscular. Então, isso existe de diferença. Ele tem que sim sentir ativação muscular do mesmo jeito que ele está alongando. Então, começa a unilateral. Vou e volto. Vou e volto. Vou e volto. Sentiu? Outro lado. Lado e volta. Lado e volta. Aqui eu não estou trabalhando com impacto. Aqui eu não estou trabalhando com movimentos secos. Eu só estou trabalhando com contração muscular de um lado e alongamento do outro. Entendido isso, posso colocar meu pé à frente para eu trabalhar agora do médio para cima. Então, fulana, contrai o teu oblíquo, que é esse músculo lateral, trazendo tua crista ilíaca em direção ao teu ombro. E volta. De novo. E volta. E volta. Fez de um lado, trocou. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Todo movimento ele tem que ser feito com consciência. Não adianta o seu aluno, você der esse comando para ele, ele tá fazendo um movimento assim, ó. Porque aqui não tem ativação muscular nenhuma. Aqui a gente só tá fazendo mobilização articular e é o que a gente não quer. Por quê? Mobilização articular sem ativação muscular correta é cagada. Ainda mais para quando a gente tá tratando com alguém que tem fibromialgia. Tudo tem que ser pensado. Então, cima, baixo, pisa. Cima, baixo, pisa. Cima, baixo, pisa. Posso fazer para trás. Cima, baixo, pisa. Cima, baixo, pisa. Cima, baixo, pisa. Aqui a gente trabalhou só movimentação superior e inferior. Feito isso, eu vou começar a colocar as minhas lateralidades. Mary, mas isso é muito iniciante, o meu aluno já é avançado. Não tem problema. Inicia com seu aluno sempre com esses exercícios e esses movimentos mais... não quero usar a palavra relaxantes, tá? Porque relaxante a gente vai relaxar lá no final. A gente tá nos preparando para uma aula de dança do ventre. Mas movimentos mais sutis, para o nosso corpo receber essa informação e já não se contrair todo sentindo medo. Vai devagar. É como se a gente quisesse conquistar um cachorro que é arisco. Já tentaram conquistar cachorro que é arisco? A gente tem que ir devagarinho. Depois ele fica teu melhor amigo. Mas até ele virar teu melhor amigo, calma o coração.
Então, sou avançada, ganho várias competições e tudo mais, mas eu tenho fibromialgia e sempre quando eu danço me dói muito. É porque você tá pulando etapa. Nunca eu, Mary, mesmo com quase 15 anos de dança, eu nunca paro de fazer o básico. E o básico tem que estar sempre com a gente, tá? Então, fiz cima e embaixo, vou fazer, ó, meio, lado, meio, lado. Devagar, sutil, mas com precisão. Sente alongar, sente contrair. Aqui, ó, meu glúteo, ele tá ativado. Voltou. Sente o oblíquo lá do lado. Volta. Fez um lado, outro. Volta. Outro. E outro. Fez dos dois lados, faz bilateral. Alternando um e outro. Um e outro. Posso usar isso como deslocamento. Frente e trás. Calma, bota uma música mais de boa, bota uma música mais tranquila. Depois não tem problema vocês trabalharem percussão, trabalharem movimentos secos, não tem. Desde que vocês comecem a aquecer a musculatura de vocês com movimentos que não agridam o corpo do seu aluno. Fez de um lado, trocou. Bom, voltamos. Não sei o que deu no meu celular. Eu acho que tá tão quente o dia de hoje que meu celular ele tá fervendo. Eu fui pegar ele aqui agora, ele tá assim, ó, quase num nível de que eu tenho que colocar no congelador, coitado. Aqui em Porto Alegre hoje fez 48 graus, pra vocês saberem, tá? Então vamos lá. Como eu tava mostrando pra vocês, a gente pode usar frente, volta, trás. Feito isso, eu vou começar, a gente já trabalhou lado e outro, lado e outro. E a gente já trabalhou cima e baixo. Agora sim, a gente vai começar a colocar o nosso 8 maia invertido. Vou começar primeiro pelo meu invertido, porque é mais fácil. Meu peso vai pro lado, subo, traz pra mim, devagar. Não adianta fazer assim, ó. Isso aqui não é nada. Com consciência, vai lá do lado. 8 maia, focando sempre no centro, volta pro centro e fluido. Por quê? Porque o nosso aluno que tem fibromialgia, ele precisa relaxar, ele precisa desestressar e ele tá na sua aula justamente por causa disso. Bom, feito 8 maia pra cima, vou lá 8 maia pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, certo? Que orgulho, ai, maravilhosa. Então, usei 2 movimentos, 8 maia pra cima e 8 maia pra baixo, utilizando toda a nossa parte inicial da aula. Agora eu posso, e eu tenho que trabalhar, lembra quando eu falei ali antes da parte de mobilidade, que a gente precisa trabalhar muito com o nosso aluno, quando a gente tem um aluno com fibromialgia, justamente porque ele tem essa rigidez articular. Então, pois é, já que ele tem essa rigidez articular, a gente precisa trabalhar muito mobilidade com esse nosso aluno. E a dança do ventre, ela é ótima para trabalhar isso, né? Então, a gente pode começar na nossa anteroversão e retroversão, que é o nosso desencaixe e o nosso encaixe. Já falei pra vocês, com consciência, não existe, pausa nisso que eu vou dizer pra vocês, tá? Não existe, e eu vou repetir, não existe encaixe e desencaixe articular. Não existe. Ai, Mary, como assim? Gente, não existe nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Nem em Marte existe isso, tá? Não existe. Todo movimento do nosso corpo, ele é feito com ativação muscular. Se você não fizer o movimento com ativação muscular, você tá fazendo cagada no corpo do seu aluno. Então, não me vem com essa história de fazer, empina bumbum e depois encolhe a barriga. Por favor, gente. Por favor, tá? Então, ó,
com consciência, contrai glúteo e parte interna. Chupa abdômen para dentro. Relaxou, contrai paravertebral. 1 e 2. 1 e 2. Isso daqui é o movimento. Oi. Isto é movimento, ok? Isso é um movimento com consciência. Isso é o que vocês vão dar para o aluno de vocês. Eu posso fazer isso trocando o meu peso, sem problema nenhum. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Posso fazer isso até andando. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Isso precisa existir. Essa contração muscular, ela precisa existir justamente para a gente trabalhar com o nosso aluno duas coisas de uma forma só, principalmente com esses alunos que têm fibromialgia. Uma, mobilidade articular, que é uma coisa que ele precisa muito. Outra coisa, fortalecimento físico. Normalmente as pessoas que têm fibromialgia têm déficit ou fraqueza de musculatura, tá? Então, vocês estão juntando dois em um só. O encaixe e desencaixe de forma consciente, ativando as musculaturas. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? A gente já fez o desencaixe e encaixe. A gente já trabalhou laterais. A gente já trabalhou cima e baixo. 8 maia para baixo e para baixo. A gente também pode trabalhar o redondinho. Aqui o redondinho também sendo feito de forma consciente, ativando a musculatura. Então, no momento em que eu estou fazendo o meu redondinho, eu tenho que explicar para o meu aluno que quando ele está lá na frente, ou seja, na parte do encaixe de quadril, eu estou com meus glúteos contraídos. Quando eu estou lá na parte de trás, eu estou com os meus glúteos relaxados, mas fazendo uma ativação do meu abdômen. Isso aqui não, isso aqui sim. Então, e os meus joelhos, eles fazem essa alternância. E eu preciso focar nessa alternância de joelho, principalmente quando a gente está falando de um paciente, um aluno com fibromialgia. Porque isso aqui para ele é muito complexo, justamente por conta da rigidez. No início vai ser difícil ele conseguir criar essa mobilidade articular. Por quê? Porque ele já é acostumado com a dor, tudo para ele dói. Então é normal do corpo de quem tem fibromialgia, automaticamente para se proteger, contrair todas as musculaturas do corpo. Só que automaticamente, quando a gente contrai todas as musculaturas do nosso corpo, o que acontece? As nossas articulações, elas ficam enrijecidas. Então, por isso que eu falei desde o início da live, da gente trabalhar a mobilidade articular junto com um enfoque no fortalecimento. Posso trabalhar redondinho. Aqui o redondinho eu posso trabalhar trocando de lado. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Posso fazer alternado. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Você tem que fazer com que a sua aula ela se torne atrativa para esse seu aluno. Outra coisa que a gente também pode usar, isso eu estou trazendo sempre, todos os movimentos ambulatórios. Outro movimento agora partindo um pouco para a parte de cima, são os nossos movimentos de braço. Lembra que eu falei que com o nosso aluno de fibromialgia a gente tem que ir aos poucos, a gente tem que fracionar, destrinchar esse nosso movimento e começar do início. Então, movimento de braço, começa com ele aqui, ó. Ombro na orelha, mão pro chão. Ombro na orelha, mão pro chão. Feito isso, lá na frente, ombro para trás, ombro para frente. Faz ele sentir ativação muscular. Faz ele fazer o movimento nas articulações. Feito isso, rotação, 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 rotação. Fez para trás? Vai para frente,
para frente. Entendido isso, a gente vai começar unilateral. E volta. Não dá muita informação de uma vez só. Já falei que é uma doença muito associada à saúde mental. Então, e à ansiedade. Então, se você começar a jogar informação em cima do seu aluno, ele vai ficar mais ansioso ainda. Automaticamente, ele vai gerar mais dor no corpo dele. E isso vai acabar desencadeando um processo pior do que quando ele chegou. Calma, vai com calma. E volta. Respira, trabalha a respiração com seu aluno. Feito de um lado, faz de outro. Feito de um lado, entendeu? Vai pra frente. Ah, vai colocar aqui direto? Não, calma, tem outras possibilidades que você pode fazer. Vai à frente, volta. Vai à frente, volta. Frente, volta. Frente, volta. Posso pra diagonal? Posso trabalhar, ó, rotação de tronco. Eu tô trabalhando aqui com super sutil os movimentos. Para o nosso corpo entender que isso aqui não é uma batalha contra ele, e sim que a gente está querendo usar ele para uma coisa terapêutica, tá? Então, posso utilizar a minha mão lá na diagonal com rotação de tronco. Volta. 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 Eu posso fazer isso fazendo um mini cambré e voltar? Posso. Vou estar trabalhando toda a minha musculatura posterior de coluna, o que acaba sendo bem difícil. E principalmente para quem tem fibromialgia, é normal esta posição acontecer. Porque estamos falando de ansiedade, estamos falando de síndrome do pânico, estamos falando de depressão, estamos falando de mulheres, mamas, estamos falando de um monte de questão. Então, a posição do nosso aluno diz muito a respeito de como que ele é. Então, eu preciso trabalhar isso aqui com ele. E não é só falando, Maria, abre o peito. Não é. É trabalhando a musculatura e fortalecimento muscular. Colocou ele aqui, pensa que ele é assim, né? Lembra da mão que a gente trabalhou lá na frente? Vamos trabalhar a mão lá atrás. Olha pra mão. E volta. De novo. Olha pra mão. E volta. Como se eu quisesse encostar a minha mão lá atrás. Olha pra minha mão e volta. Gira, rota o tronco. Volta, fez de um lado, mesma coisa faz de outro. Minha mão tá aqui lá atrás e volta. Automaticamente a gente já tá trabalhando essa musculatura de escápula com o nosso aluno, essa abertura de peito que a gente chama, e essa postura bonita com ele, sem falar que ele tem que fazer alguma coisa, tá? Não tem que fazer nada. Auxilia. Lá atrás. Volta. Posso fazer alternado? Posso. Posso ir lá atrás volto lá na frente. Volto lá atrás. Volto lá na frente. Tudo movimento mais sutil. Ainda continuando com o meu braço, eu posso sugerir para ele de fazer círculo. Eu posso ir lá do lado, sempre olhando para a mão. Pensa que a minha mão, ela tem um ímã direto com o meu olho, meu rosto, ele tem um ímã direto com a minha mão. Então, aonde a minha mão tá, o meu olho tá olhando. Eu venho daqui de baixo, venho lá em cima, virou. Por que disso? Automaticamente, eu vou estar fazendo com que o meu aluno, ele trabalhe a mobilidade de pescoço durante os movimentos de mão. Então, a gente meio que vai estar enganando o nosso aluno, fazendo uma mobilização de um lado e trabalhando mobilidade de pescoço de outro. Por que pescoço, tá? Porque normalmente alunos que têm fibromialgia têm essa musculatura de trapézio muito tensionadas, justamente por conta do estresse e ansiedade, tensão, né? Então, é muito difícil a gente conseguir simplesmente falar assim, Maria,
trabalha, relaxa o ombro. E a Maria tá aqui. Relaxa, Maria. Pra ela tá relaxada. Não adianta ficar mandando ela fazer nada. Cria outros caminhos para chegar onde você quer. Então, trabalhando o braço e usando o rosto, analisando, acompanhando o meu movimento de braço, é um caminho que a gente tem pra gente fazer esse relaxamento de ombro. Então, ó, vai lá do lado, olha a mão, gira pra fora, veio, voltou, lá por cima, gira por dentro. Fez de um lado, faz de outro. Veio aqui, olha lá pra cima e gira. Volta lá em cima e volta. Posso fazer com as duas juntas? Posso. Venho lá de baixo, ó. Venho de baixo, vem de cima. Olha pra... Ó, a abertura de peito aqui, ó. Abre lá em cima e volta lá embaixo. Vem por fora, cruza lá em cima e volta por baixo. Bom, a gente passou então pela fase de quadril, passamos pela rotação, passamos pelos braços, passamos pela cabeça, passamos por tornozelo e pé. Então vocês viram, aqui eu tô basicamente 1 hora com vocês, vocês viram que sim, a gente tem como trabalhar toda a parte do nosso corpo, todas as articulações do nosso corpo indiretamente, sem com que o aluno acabe se focando diretamente naquilo ali, colocando toda a atenção dele só naquilo ali e acabe aumentando a tensão e o nervosismo para aquele movimento. Porque, claro, a gente tem que ter plena atenção no que a gente está fazendo, mas às vezes ter plena atenção em uma só musculatura ou em uma só articulação para uma pessoa que sofre de ansiedade acaba sendo mais ansiedade ainda. Não sei se vocês conseguem compreender. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu tenho crises de ansiedade, tenho depressão, me trato, não tenho fibromialgia, mas sou muito eu acredito muito que as nossas dores físicas, elas são totalmente relacionadas à nossa saúde mental e psicológica. Então, quando a gente acaba acontecendo alguma coisa na nossa vida, como algum trauma, alguma coisa parecida, automaticamente isso explode em algum lugar. Então, bom, quando a gente fala de fibromialgia não é diferente. Só que o corpo acaba sentindo tudo que a mente sente também. Certo? Gente, minha hora está acabando. Mas era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Também foi um estudo para mim. Eu aprendo muito aqui com vocês. Se vocês quiserem sugerir temas de live, eu fico super à disposição. Esse da fibromialgia, eu acho que umas 3 pessoas me mandaram perguntando: Mary, fala sobre fibromialgia? Eu falo. Então, mandem ideias do que eu posso abordar aqui pra vocês, porque eu também aprendo muito ensinando vocês, e é tão bom depois ver vocês vindo e falando: Mary, olha só, eu fiz aquilo que tu falou na live, eu fiz aquilo que tu ensinou no curso, ou no e-book, ou não sei, e deu certo. Então, fico muito feliz que eu possa ajudar vocês, e na terça-feira nos vemos às 6 horas da tarde, certo? Beijo, até mais!